Elivaldo, agora a gente vai a Brasília com o Délio Rocha. Hoje é segunda-feira, o que teremos no Congresso Nacional em destaque nesta semana. Délio, ótimo dia para você. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa. Bom dia a todos no Piauí. Essa semana, Nádia, a gente deve ter o encerramento da votação daquela proposta que prevê a flexibilização do porte de armas, que prevê a ampliação do porte de armas no Brasil. Esta semana na Câmara também a gente vai ter uma sessão solene em comemoração aos 197 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil. E, Nádia, no Senado a gente vai ter a votação aí, discussão de algumas propostas que podem ampliar os benefícios dos portadores de deficiência. Vamos então conferir todos os destaques da semana no Congresso Nacional. Amanhã, às 9h30, a Câmara se reúne em comissão geral para debater a defesa das universidades públicas, dos institutos federais e do CNPq. Às 10 horas, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher discute os impactos do pacote anticrime nos indicadores de feminicídio. Às 14 horas, a Comissão Especial sobre o Código de Processo Penal debate sobre audiência de custódia e sujeitos do processo. E às 16 horas, o plenário da Câmara deve encerrar a votação sobre o projeto que amplia o porte de armas no país. Na quarta, às 10 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara faz debate sobre a tecnologia e a inovação nos bancos públicos. E às 11 horas tem sessão solene no plenário da Câmara em homenagem aos 197 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil. E às 16 horas, a Comissão de Cultura da Câmara discute a criminalização da apologia à ditadura militar. E na quinta, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos do Senado debate proposta que pretende garantir às pessoas com deficiência 2 vagas gratuitas nos transportes coletivos terrestre, aquaviário e aéreo. Nádia, olha, essa semana a gente também pode destacar a votação no Senado daquela proposta da cessão onerosa, né, que prevê aí a distribuição de recursos do mega leilão do pré-sal. Essa proposta deve aí definir os critérios de distribuição de cerca de 11 bilhões de reais para os estados e cerca de 11 bilhões de reais para os municípios. Nessa proposta, Nádia, também aí serão estabelecidas regras de como os estados devem gastar esse dinheiro. Os governadores não vão poder gastar com o que quiserem, né? Eles tem aí que obedecerem algumas regras. Esse dinheiro deve ser utilizado primeiramente para pagar despesas previdenciárias. Agora, no caso dos municípios, os prefeitos vão poder usar esse dinheiro do mega leilão do pré-sal do jeito que quiserem. Nádia, essa semana a gente também vai ter uma votação importante na Câmara. Vai ser aí então encerrada a votação daquela PEC, aliás, daquele projeto de lei sobre a previdência dos militares. Os militares aí vão ter novas regras de aposentadoria, tanto os militares federais quanto os PMs e os bombeiros nos estados. Nádia. Bom, Délio, um outro assunto que eu queria destacar com você é o bate-boca entre o Major Olímpio do PSL, o senador Major Olímpio, e o filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Eles trocaram aí acusações, trocaram farpas no Twitter durante o final de semana e, mais uma vez, em destaque essa crise interna no PSL, que é o partido do presidente. Nádia, essa crise interna no PSL, ela não é nova, né? E vem ganhando novos capítulos, né, a cada semana que passa. Essa crise foi agravada na semana passada, quando o presidente Jair Bolsonaro tornou pública aí a sua insatisfação com o PSL. E nesse final de semana, o vereador Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do presidente da República, foi às redes sociais para criticar muito o Major Olímpio. Ele disse que o líder do PSL no Senado, Nádia,
ele chorou naquele período em que o presidente Jair Bolsonaro sofreu o atentado à faca, ele teria chorado no hospital, disse que Major Olímpio é um bobo da corte e creditou aí a eleição dele ao trabalho do clã Bolsonaro. A resposta de Major Olímpio também veio por meio das redes sociais. Ele disse que realmente chorou no hospital durante a internação de Jair Bolsonaro, admitiu até que chorou outras vezes, mas disse que bobo da corte não é, ele pode até ser bobo, mas bobo da corte não. Até porque, segundo o Major Olímpio, não existe uma corte no Brasil, embora aí alguns pensem, né, que são príncipes, aí fazendo uma referência aos filhos do presidente da República, aos 3 filhos que são aí parlamentares. E Nádia, esse confronto entre Major Olímpio e os filhos do presidente da República, né, também vem se agravando. Ele não tem uma boa relação com os 3 filhos que são parlamentares, né? Essa crise aí de Carlos Bolsonaro a gente viu no final de semana, mas ele tem já se dispôs publicamente com o deputado Eduardo Bolsonaro, que hoje é o presidente do Diretório Estadual do PSL em São Paulo, lembrando que Major Olímpio era o antigo presidente da sigla no estado, mas aí Eduardo Bolsonaro trabalhou, pressionou e acabou assumindo o comando da sigla em São Paulo. E no caso de Flávio Bolsonaro, a gente viu aquelas críticas públicas de Major Olímpio, né, dizendo que Flávio Bolsonaro era uma vergonha para o PSL, que ele deveria sair do partido, e essas críticas tiveram relação com aquele caso lá da chamada CPI da toga, quando Flávio Bolsonaro pressionou os parlamentares do PSL no Senado para que eles retirassem a assinatura do pedido de CPI da Lava Toga, né? E foi naquele caso, Nádia, que acabou a gente vendo a saída da senadora Juíza Selma, né? Exatamente porque ela sofreu pressão de Flávio Bolsonaro e pediu para ir para o Podemos, Nádia. E naquela situação, Flávio Bolsonaro, então, teve essa briga forte com Major Olímpio, Nádia. Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo de Brasília. Outras informações daqui a pouco ao meio-dia no Jornal do Piauí. Délio, até lá, boa semana.